Como vocês devem saber, está acontecendo uma queda de braço entre o bilionário Elon Musk, dono da Tesla, do Starlink, do SpaceX e também do X, que era o antigo Twitter, e o ministro da STF, o Alexandre de Moraes. E como vocês devem saber também, já tem alguns dias aí que a plataforma está fora do ar no Brasil por causa de descumprimento de ordens judiciais que o Elon Musk ele dobrou a aposta e ele disse que não iria cumprir, né? Então, nesses últimos dias, os brasileiros não tinham acesso a essa rede, a não ser usando VPN ou algum outro tipo de contorno para poder ter esse acesso. Só que o que aconteceu foi que, de ontem para hoje, o Twitter voltou temporariamente porque a plataforma passou a utilizar um outro serviço e isso burlou a proibição do STF. E aí o que acontece é que eu quero ver algumas notícias com vocês, algumas atualizações com vocês, começando com uma reportagem do portal G1 de hoje. A manchete é: Moraes multa X e Starlink em 5 milhões de reais por truque que driblou o bloqueio à rede social no Brasil. E aí a reportagem diz o seguinte aqui: o ministro do STF, Alexandre de Moraes, multou a rede social X em 5 milhões por dia, em razão do truque que levou o site a ficar novamente disponível para usuários brasileiros. A multa se aplica ainda à Starlink, empresa de tecnologia também vinculada ao bilionário Elon Musk, e que teve recursos bloqueados no início do mês para bancar multas aplicadas ao X. A punição já está valendo a partir dessa quinta-feira, ou seja, hoje, né? Mas o tribunal ainda vai calcular quantos dias de multa, a depender de quanto tempo durar o descumprimento das decisões. A decisão foi publicada como um edital de intimação, já que o X não tem representação legal no Brasil. No documento, Moraes intima o X no Brasil para que imediatamente suspenda a utilização de seus novos acessos pelos servidores CDN, Cloudflare, Fastly, Edge Uno e outros semelhantes criados para burlar a decisão judicial de bloqueio da plataforma em território nacional, sob pena de multa diária de 5 milhões de reais. Na quarta-feira, dia 18, ontem, usuários da rede social relataram terem conseguido acessar a plataforma mesmo sem uso de VPN. Depois foi identificado que o X migrou os servidores para um novo IP, o que teria driblado o bloqueio já definido pelas operadoras no Brasil. E aí, aqui entra muitas coisas, né? São muitas coisas envolvidas nisso, porque primeiro que você tem decisões judiciais brasileiras, nesse caso do STF, nesse caso do Alexandre de Moraes, que parecem sim extrapolar todos os limites, né? Então, assim, você tem lá um ministro do STF que não está apenas, cumprindo ou interpretando a Constituição, mas está legislando. E, sinceramente, há muitas razões para preocupação aqui, né? Nesse caso aqui, a gente pode imaginar, inclusive, que a multa aplicada a uma outra empresa, em vez de aplicar a multa para o X, que não tem representante legal no Brasil, por isso na conta do Starlink, por exemplo, que é a empresa de internet do Elon Musk, né, que tem os satélites e que faz cobertura mundial, aplicar essa multa foi muito questionada por muitos juristas, né, como se fosse algo, bem, qual o sentido? Você tem lá uma empresa que é de um cara e daí você vai multar outra empresa que não tem relação com as infrações da outra empresa, tem outros sócios, tem outro, outra constituição jurídica, e esse levantou, como eu falei, várias questões sobre a legalidade dessas decisões, incluindo também de multar usuários, né, de impor uma multa de 50 mil reais em usuários que por acaso usassem VPN para acessar a rede social. Então, sim, há muitas questões aí a serem levantadas sobre, como eu falei, a legalidade dessas decisões. Então, esse é um ponto. Por outro lado, também tem um bilionário que está disposto a confrontar decisões judiciais brasileiras. Isso já começou aqui com o inquérito às fake news, começou com outras decisões do STF de ordenar o bloqueio de certos perfis no Twitter, coisa que o Elon Musk se recusou a fazer. Então, ao tomar essa decisão de confrontar o judiciário, é claro que isso levou a esse embate que eu entendo que o Elon Musk vai ter que se dobrar. Até porque o número de usuários do Twitter no Brasil é um dos maiores do mundo, é gigantesco o número de usuários no Brasil. Muitas pessoas estão sem lar agora, alguns migraram para o Blue Sky, outros migraram para o Threads, mas o fato é que a gente fala de milhões de usuários aqui, que só estão aguardando resolução dessa pendenga para poder voltar para o Twitter, se é que vai continuar funcionando como funcionava antes, né? Porque a questão também que envolve é que uma outra reportagem, nesse caso uma reportagem de agosto, da revista Fortune, que a manchete é a seguinte, olha só: preocupações financeiras de Elon Musk em relação ao X faz com que acionistas da Tesla
temam que ele vá liquidar mais ações. E aqui fala sobre como ele investiu nessa plataforma, nessa rede social, ele encampa, né, uma visão bem tosca e, na verdade, até hipócrita de livre expressão, e ele botou 44 bilhões do dinheiro dele para comprar essa plataforma, e o fato é que ele tem perdido receita, né? Então, assim, ele confrontou anunciantes, ele bateu de frente contra anunciantes, muitos desses anunciantes, grandes anunciantes, deixaram de anunciar no X, e aí o que acontece é que, segundo a reportagem ali, ele perdeu quase 85% da receita do X, ou seja, é uma plataforma agora que dá prejuízo para o Elon Musk, e, segundo a reportagem, ele seria obrigado a vender ações da Tesla, ou seja, prejudicar uma outra empresa dele, uma outra empresa do qual ele é acionista, para poder bancar o rombo do Twitter, para que o Twitter não vá à falência. Então, assim, para você entender, né, se ele for despejar um monte de ações, vender um monte de ações da Tesla, isso pode levar a uma queda do valor das ações da Tesla, a uma desvalorização da empresa, perda para os acionistas também da Tesla, para poder bancar as cagadas que ele está fazendo no X, que são muitas, né? Desde o começo que ele assumiu o X, ele tomou várias decisões desastrosas sobre a plataforma, sobre funcionários, demitiu uma galera, fechou escritórios, ou seja, ele fez uma tomada de decisões ali, sabe, uma coisa mais bizarra do que a outra, e parece uma criança com um brinquedo, né? Ele tentando, sabe, fazendo birra para poder confrontar agora um ministro do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Só que, como eu falei, me parece que, no final das contas, o Elon Musk vai ter que se dobrar à decisão do STF, não vai ter jeito. E aí tem uma outra reportagem, que é uma reportagem da Folha de São Paulo, da coluna da Mônica Bergamo, é uma reportagem de ontem, não, de hoje. De hoje a manchete é: X começa a cumprir ordens do STF e Alexandre de Moraes diz que é preciso paciência. Das 3 determinações do magistrado, a empresa de Elon Musk já cumpriu 2, que tinha a ver com bloqueio de alguns perfis, que tinha a ver com pagar as multas, e também agora a última coisa tem a ver com a indicação de um representante legal no Brasil, coisa que ele não fez ainda, mas parece que está negociando. Então, assim, uma vez que ele cumpra esses requisitos, uma vez que ele cumpra essas decisões do STF, a plataforma pode voltar ao ar. Mesmo assim, isso não vai eliminar o prejuízo que ele tem, né? Não vai eliminar os riscos que ele tem imposto a si mesmo e a outras empresas dele ao ficar com esse estilo kamikaze de gerenciamento da rede social. E eu me recordo quando eu fiz um vídeo sobre esse embate, como o X ia fechar no Brasil, né? Ia parar de funcionar no Brasil, que eu falei que o Elon Musk era um idiota, né? Sabe, uma pessoa que tomava decisões estúpidas em relação a essa empresa. E aí vieram um monte de defensores de bilionário aqui nos comentários, e um deles falou o seguinte, né? Ah, não, o Elon Musk é burro, né? Inteligente é você, é o cara que criou a Tesla, que criou o SpaceX, que criou, sabe, várias empresas, ele que é burro. E aí, acho que uma coisa que a gente tem que desmistificar hoje aqui, seria importante fazer isso, caso você já não saiba, mas deve saber já, é que ser bilionário, ser rico, não é sinônimo de inteligência, ou pelo menos não de um tipo de inteligência que a gente atribui a conhecimento, a, sei lá, algum tipo de inteligência, a um QI elevado, por exemplo. Porque se fosse essa lógica, se a pessoa ser inteligente levasse a riqueza, todo PhD em algum tipo de disciplina, todo físico, todo, sei lá, todo mundo que trabalha com campos teóricos sofisticados, matemáticos, todo mundo seria milionário, todo mundo seria rico. O fato não é esse. O Elon Musk, ele não é um inventor, ele não é um criador dessas coisas, né? O Elon Musk não inventou a rede social, por exemplo, o Twitter, ele comprou essa rede social. O Elon Musk não inventou o Tesla, ele foi um dos acionistas iniciais do projeto, mas ele não é o criador do carro, ele não é o criador do foguete lá, do SpaceX, ele não é o criador dessas coisas, ou do Neuralink. Ele é alguém que tem grana, que fez grana através de investimentos, mas ele é alguém que tem grana, ele compra essas startups, ele compra essas empresas, ou ele se torna acionista majoritário dessas empresas, ele põe dinheiro e através do dinheiro ele vai se tornando alguém importante dessas empresas, ele se torna uma voz importante, ou diretor dessas empresas. Mas ele é um empresário, ele é um acionista, ele é um investidor, ele não é um gênio, ele não é, sabe, alguém que tem, sabe, um grande conhecimento sobre as coisas, até onde eu saiba, ele é alguém que sabe investir esse dinheiro em locais que vão dar retorno para ele. É diferente, por exemplo, do Bill Gates.
O Bill Gates era um programador, ele é alguém que tinha, sabe, formação em computação, ele cria o sistema operacional do Windows, ele fez o código do software e, junto com seus sócios na época, né, ele fez o código do software e isso levou ao sucesso daquele programa e depois, é claro, quando a empresa cresce, né, quando a empresa se torna gigantesca, ele deixa de ser o cara que faz o código, lá, que faz a programação. Ele se torna o dono da empresa, o diretor da empresa, o CEO, sei lá, o acionista principal. Mas foi alguém que criou alguma coisa. O Bill Gates criou alguma coisa. O Zuckerberg também, bem, não é toda a história de ter roubado lá o código do amigo brasileiro, mas foi alguém que criou a rede social, ele criou o Facebook. Então você tem pessoas que elaboram esses projetos e criam o código, e são inventores, né? É claro que a gente pensa que inventores como alguém que faz, sei lá, um avião ou um carro lá, mas criar um código também é uma invenção, também é um modo de você criar. Então há bilionários atualmente que tiveram uma ideia, inventaram essa ideia e lucraram enormemente com essas ideias. E há outras pessoas que são pessoas que têm dinheiro e usam esse dinheiro para ganhar mais dinheiro. Então eles investem em empresas que têm retorno, investem em negócios que têm retorno, investem em projetos que vão dar retorno, e essas pessoas, elas são brilhantes em fazer dinheiro. Elas transformam dinheiro em mais dinheiro, mas elas não são necessariamente pessoas que inventam as coisas. O Elon Musk contrata os caras que projetam os automóveis, os Teslas, né, que fazem o design do carro, que fazem toda a estrutura do carro. Não é ele quem faz isso. Do mesmo modo que não foi ele que fez o código do Twitter e elabora essas diretrizes. Ele é alguém que tem grana. Então, ele pode ser, sim, bem idiota nesse sentido, né? E pode ser que ele tome decisões desastrosas em alguns momentos também. E aí eu me recordo de uma fala do Trump, que o Trump, anos atrás, ele dava cursos, né, de empreendedorismo para as pessoas lá em Nova York. E eu conheço uma pessoa que fez o curso dele, e o que essa pessoa veio relatar para mim depois, né, foi que uma dica que o Trump dizia, né, que ele dava, inclusive acho que é um modo como os Estados Unidos se tornou a potência global que é em termos de, sabe, de ciência, de inovação, de tecnologia. O que o Trump dizia é o seguinte: você não precisa saber das coisas, você não precisa, sabe, ser o bambambam da ciência, da física, da química, da tecnologia, da programação. Você não precisa. Você tem que ter o dinheiro para pagar a pessoa que vai fazer aquilo. Então é isso, né? E se for pensar nos Estados Unidos, por exemplo, também tem a ver com isso, né? Eles vão lá e eles importaram as melhores mentes que existiam no mundo, fazem isso ainda, e essas pessoas vão para lá e trabalham lá, os indianos, os judeus que fugiram do Holocausto, por exemplo, os nazistas, que eram cientistas nazistas, foram todos importados para os Estados Unidos, foram levados para lá. No Brasil tem a fuga de cérebros, e lá você tem a importação de cérebros. E essas pessoas vão ajudar a construir conhecimento nesse país, patentes, invenções, que vão gerar mais riqueza para o país e para indivíduos também, né? Então, segundo lá o Trump, né, citando essa palestra do Trump, o cara que é rico, ele tem que contratar as pessoas certas. Ele tem que saber quais são as mentes brilhantes que tem no mercado hoje, pessoas que estão atuando ali, saber quem são as pessoas para puxar para sua empresa. Essa pessoa vai inovar, vai criar coisas brilhantes, vai, sabe, elaborar um projeto extraordinário que vai gerar mais dinheiro para esse cara que já é rico. Então, o Elon Musk, a gente tem que tirar esse mito de que ele seja um gênio. Me parece que é um cara que sabe fazer dinheiro, mas não me parece que seja alguém que sabe fazer outras coisas, né? Muito menos ser contrariado, né? Então, assim, ele não sabe lidar com a frustração, não sabe lidar com a ordem judicial, não sabe lidar com a soberania de um país, não sabe lidar com o fato de alguém dizer, olha só, basta, aqui é o limite, você não vai fazer isso. Você não tem autoridade para poder desobedecer ordens de um juiz brasileiro. Você não tem essa autoridade. Então ele vai se dobrar. Eu entendo aqui que ele vai ter que recuar. Se não quiser que esses milhões de usuários do Twitter progressivamente vão migrando para outras plataformas que talvez sejam mais interessantes e mais divertidas e com espaço, né, muito mais saudável do que o Twitter, de modo que elas nem sequer queiram voltar para lá depois. Eu imagino que muita gente não vai voltar mais. Uma vez que o Twitter seja restaurado no Brasil, eu penso que muita gente vai acabar percebendo quão tóxico era esse espaço, de modo que não vai querer voltar mais. Por exemplo, eu continuo lá acompanhando as coisas, mas eu entendo que é um espaço, sabe, simplesmente inutilizável. Eu fico observando lá a extrema-direita, fico observando lá, sabe, essa turma maluca da direita brasileira, mas não interajo, não faço nada, fico só olhando, só observando. Porque ainda tem conteúdo e interações que valem ser mencionadas para trazer para vocês. Uma vez que isso deixa de existir, aí simplesmente não faz nem sentido ficar acompanhando mais esse espaço nocivo. Bem, me diga o que vocês pensam sobre essa história aí, sobre esse retorno temporário do Twitter no Brasil, né? Muita gente ficou alvoroçada, foi lá conferir, e também
sobre esse mito. É um mito, né? Um mito, é uma invenção de que bilionário é muito inteligente, é um cabeção, né? O bilionário é alguém que tem um gênio que inventa coisas brilhantes. Não é bem o caso, né? Você tem algumas situações de bilionários que são inventores, que lucraram com suas invenções, você tem empresários, pessoas do mundo dos negócios que veem oportunidades e fazem dinheiro sobre dinheiro. E é o caso do Elon Musk, ele faz dinheiro sobre dinheiro, né? Ele põe a grana dele em empresas que dão um resultado e ele ganha dinheiro com isso. Mas me parece um baita de um bobão e bastante idiota em muitos momentos. Bem, me diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixe joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau. Hoje, turma, chegou o grande dia do lançamento da nossa série documental Bets, o jogo sujo que ninguém comenta. E é isso aí, ninguém comenta isso, só o ICL tem a coragem e pode fazer isso, porque não recebe dinheiro dessa turma. Se vocês já estão inscritos para assistir hoje à noite, fica atento que 1 hora antes vai chegar no e-mail de vocês e no grupo de WhatsApp, se vocês estiverem inscritos no grupo de WhatsApp, o link para vocês poderem assistir a exibição hoje à noite.